Já temos quórum, a pauta nossa não é extensa, né? Então, sério, vamos começar aí? Podemos, se o senhor determinar, a gente começa. Então, está determinado. Respeito aos companheiros pontuais aqui. Thalita entrou, tem mais uma que entrou, deixa eu marcar. Entrou mais dele, hein? Tem a Thalita. Thalita, bom quórum aí, ó. O dobro de mínimo. E tá a Thalita pior. Quórum perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Célia, então você começa a gravar agora e você compartilha depois o... Nossa, eu esqueci de iniciar. Vou iniciar a gravação, tá? Não, aí precisa também compartilhar, ou me habilitar para compartilhar a tela, né? Para o pessoal ver, quando a Tereza estiver falando, e compartilhar as novas os PLs aqui. O 3. Peraí, deixa eu ver como é que... meu Deus. Ou você compartilha. Não faz uma coisa dessa, porque daí eu já não sei. Iniciar, compartilhar em vídeo. Ou me habilita a compartilhar. Karina? Oi, Celinha. Me ajuda aí, como é que é mesmo que é para compartilhar? Você tem que clicar no nome da pessoa que vai fazer a apresentação, no caso a Tereza, aí clica com o botão direito. É a Tereza, espera um pouquinho só, é a Tereza ou o Musete? A Tereza vai apresentar, então eu tenho que compartilhar também na hora que ela for falar. E depois então, mas aí os dois acho que não dá para dois, né? Tem que ser um. Mas tenta compartilhar um e depois que compartilha o outro, acho que dá, não sei se dá para habilitar os dois ao mesmo tempo. Vamos pela Tereza, então. Então aí você vai em cima do nome da pessoa, aí quando você clicar na Tereza, clica com o botão direito, deve ter... Ou naquela porque a gente setinha. só vai iniciar bate-papo, mas provavelmente para você tem outras habilitações. E do lado direito tem espelhar, aqui na setinha do nome dela. Espelhar, focar. Tereza. Iniciar já. Permitir o acesso, meu Deus, não é? Tornar apresentador, né? Isso mesmo. Bom, vou pôr, né? Não sei se é. Por favor. Maravilha. Tá gravando já? Já. Ótimo. Deixa eu baixar aqui, começando. Bom, boa noite a todos. Então, bem-vindos. Agradeço a convocação para a reunião número 406, reunião ordinária agora, do CNDU. E o link foi enviado a todos aí, cuja pauta, né, ela é sobre a aprovação da ata da reunião número 405, a apresentação, o segundo ponto de pauta, apresentação do parecer referente ao substituto total do PDC 52 de 2020, e o terceiro ponto da pauta, a formação de comissão referente aos PLCs 3 de 26 e substitutivo total ao PLC 8 de 2025. E o quarto ponto da pauta é a palavra aberta aos conselheiros. Então, vamos começar pelo primeiro item, né? Aprovação data da reunião número 405. Todos receberam, espero que todos tenham lido, e fazer uma votação simples. Se alguém tem alguma coisa contra, alguma observação a ser feita com a pauta apresentada.
se pronuncia agora. Bom, considerando o silêncio aí, então, considero a pauta aprovada por unanimidade, né? E o segundo ponto da pauta, né? Agora eu passo a palavra à Tereza, que tem está habilitada também a fazer o compartilhamento da tela, né? Do parecer referente ao substitutivo total do PLC 52 de 2020. Por favor, Tereza. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Vai colocar na tela? Por favor. Consegue, está habilitado para isso? E aí, eu já mandei para todo mundo. Vai ver de novo inteiro ou não precisa? Você que sabe. Se quiser ler o resumo do seu parecer, não precisa ler o projeto de lei inteiro, quiser ler o seu parecer, todo mundo leu, né? Beleza? Oi? Você vai ler o seu parecer para a gente aqui, para a gente botar em discussão? Eu estou imprimindo ele aqui. Vai botar ali na tela ou não? Você que manda. Eu não sei colocar. Ah, tá. Eu tenho ele aqui também. Sério, se quiser... Vou pôr você, né? Isso, eu compartilho aqui, a Tereza, a gente vai lendo junto aqui. Pode ser? Esse vai. Okay. Já coloquei. Aqui não apareceu para mim ainda. Não está conseguindo ainda? Não apareceu para mim aquela telinha, né, para apresentar. Tem só o controle de áudio, de vídeo e levantar a mão. Habilitado para mim por enquanto. Aqui eu tenho... Ainda não. Aqui não está. Mas outra coisa que está aqui no 7. Não é partilhar no modo de configuração partilhar. Bom, quer que eu leia, Tereza? Você lê? Não está dentro. O layout aqui. Tereza, quer que eu leia ou você lê? Parecer. Beleza? Bom, eu vou ler aqui então, tá? Então, o parecer do CMDU, Projeto de Lei Complementar 52/2020, né? Um substituto total ao projeto de lei. O autor é a Prefeitura Municipal, relatoria Tereza Cristina Moura Penteado, né? Data de hoje. Preâmbulo, né? Dispõe sobre a obrigatoriedade de reconstrução de vias, calçadas e quaisquer logradouros ou espaços públicos danificados por obras executadas pelas concessionárias de serviços públicos, empresas públicas ou privados e demais responsáveis. Tema: regime jurídico de recomposição de vias públicas e uso de espaço público urbano.
município de Campinas. Aí ela analisou duas normas, PLC 52 de 2020, que é a norma de caráter específico e técnico, voltada à reconstituição do pavimento e calçada após intervenções físicas em vias públicas. Atua essencialmente na fase pós-obra. E a Lei Complementar 528 de 2025, de 23 de junho de 2025, é uma norma estruturante de natureza administrativa e regulatória, disciplina o uso do solo, subsolo, espaço aéreo das vias públicas, incluindo autorização, execução e fiscalização de obras de infraestrutura urbana. Considerando que a Lei Complementar 528 de 2025 estabelece regime jurídico completo de ocupação do espaço público, pois condiciona qualquer intervenção à autorização administrativa prévia, exige apresentação de projeto técnico, responsável habilitado e documentação formal, e mantém responsabilidade objetiva do autorizado, acordando-se pela recomposição. Considerando que a LC 528 amplia o dever e responsabilidade para além da recomposição, alcançando todo o ciclo da intervenção, pois define competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura, estabelece procedimentos, formal autorização, prevê análise técnica prévia e determina condições de execução e fiscalização. Considerando que o regime sancionatório da LC 528 é mais abrangente e estruturado, pois permite multas administrativas, suspensão ou regulação de permissão, responsabilização por danos ao patrimônio público e possibilidade de execução subsidiária pelo município. Concluindo, a 520 LC pode absorver conteúdo material do PLC, no caso, estabelece normas técnicas complementares por decreto e remeta à regulamentação específica de reposição. Sendo assim, o parecer é desfavorável ao 5220, como sugestão que as normas técnicas sejam estabelecidas por decreto. Então, a gente foi apresentado um PLC, o 52 de 2020, é isso, Tereza? Desculpa, eu ouvi. Então, foi apresentado para a gente um parecer do projeto de lei, né, do Prefeitura Municipal. Esse projeto, na verdade, é de 2020, né? Isso. Você me substituiu. Aí na Câmara tem um documento anexado da CONGAS de 2020, onde eles falam que o item ele fala para tirar o item 9, lá da primeira, né, o artigo 9º, porque um dos itens tem a obrigação de recapeamento em área 12 vezes maior. Então tem um monte de discussão lá, é até interessante. E assim, é uma mania de fazer lei de coisa que já tem. Essa 528, não me lembro o número, 528, né? 528, Está tudo lá. Então você faz um decreto com os pormenores que você quer. Para quem vai fazer outra lei? E um troço que está rodando desde 2020, qual é o interesse nisso? Não dá para entender. Entendeu? Então, assim, é uma perda de tempo, uma perda de trabalho, uma perda de tudo, da Câmara, nossa, da Prefeitura. É um absurdo. Essa Câmara tem que ver que jeito que ela trabalha, na minha opinião, né? Esse projeto do Executivo, né? Pois é, mas na hora que chegasse na Câmara, tinha que devolver, falar, olha, você já tem essa... Quer dizer, não em 2020, ficou encostado até agora. Quando retomaram ele agora, já deveriam ter visto, olha, já tem a lei tal e já cobre tudo isso. Então, uma pergunta, né? Uma disciplina é o uso do solo, subsolo e espaço aéreo das vias públicas, certo? E o outro que eu entendi é para reconstruir quando tiver, no caso de uma obra, dentro do lote, você faz alguma... Tudo lá, ela tem a multa, ela tem como que tem que tomar conta, ela tem tudo. Então você faz agora um decreto esmiuçando mais o que você quer, mas já está tudo lá na lei, nessa 528.
Pelo que eu entendi, eu achei que é um pouco diferente o objeto. A Lei 528, ela está falando de licença, não só de obras de infraestrutura, mas também a licença para usar o subsolo, usar espaço aéreo, essas coisas. E essa outra PLC, acho que é mais voltado para recomposição. Então, vai lá, a Sanasa quebra o asfalto. Então, é uma lei que obriga a recomposição nesses casos de precisar abrir um buraco, de abrir alguma coisa para manutenção. Mas a 528 já tem também. A 528 fala da recomposição, tem multa, tem um monte de coisa. Que eu entendi. Já 528, quando eu preciso, lembro que passou por aqui até, né? Eu vou fazer uma obra de infraestrutura nova, tenho passar fibra ótica, vou passar com gás, eu preciso de licenças. E essas licenças para essas infraestruturas em espaço público, né? Precisa de autorização, ART, responsável técnico e tudo mais. Então, você vai lá, você quebra, faz a infraestrutura e fecha. Às vezes, o que acontece? Tem um caso concreto que foi, na época eu morava lá em Sousa, no fim de casa. Tive um vazamento da tubulação na rede, na rua. Aí, a Sanasa foi lá, quebrou a calçada, refez a ligação dentro de casa, lá no relógio, a tubulação que passava ali, e demorou um pouco para fazer a calçada, refazer a calçada. E a calçada não foi refeita a contento, eu tive que depois ter que refazer, né? Mas foi refeita mais ou menos. Então eu entendi que essa lei aí, a 52, essa que está parada desde 2020, é para esses casos aí, por exemplo. Olha, eu tô com a lei aqui, com a 528, tá? Quem quiser abrir aí também. Ela fala que fica delegada à Secretaria de Infraestrutura competência para outorgar a permissão de uso a título precário das vias públicas, incluindo solo, subsolo, enfim, implantação, instalação, passagem de equipamento. Deixa eu ver aqui onde que eu devia ter copiado. Eu achei que nem precisava, eu achei que as pessoas fossem olhar essa lei citada, né, na hora do parecer. O artigo 10º dessa lei, Tereza, ela até fala realmente da manutenção. É que assim, por decreto, você não pode estabelecer multa, essa parte de sanções. Mas já vi a calção no artigo 9º. Calção, não está falando de multa, né? Então, mas a calção, se o cara não obedecer, não devolver do jeito que estava, ele não devolve o dinheiro, né? É isso que é calção, mas a 528, realmente, ela fala de manutenção. Mas eu achei que o objeto ainda é um pouco diferente. Um obriga lá a reconstruir e o outro é mais geral, falando das licenças, enfim, dessa parte de aprovação, manutenção, calção. Bom, eu não sei, eu entendi. Tá mal. Essa 52 aí, ela precisa ser talvez um pouco mais específica, né? Mas, porque você tem alguns serviços instalados há muito tempo, e tem novas demandas de novos serviços que são objeto que acabam ocupando esses espaços públicos, aéreos, subterrâneos e até superficiais. Então, uma coisa era assim, há 30 anos atrás, a gente tinha poucos serviços, né? Basicamente, coleta de água, abastecimento e esgoto, que passava em via pública. Telefonia passava em via aérea, né? E energia também. Hoje em dia tem fibra ótica, tem gás, tem alguns serviços a mais aí, e outros que virão aí. Então, uma fala que... Eu acho que eles complementam, Musete, porque assim, a 528 realmente fala de manutenção, da calção, etc. Esse outro PL fala de multa. A 528 remete multa conforme legislação aplicável. Ele é meio geral na questão das multas. Essa proposta que a gente está analisando agora já fala um pouco mais especificamente de multas. Então, o receio de
transformar isso em decreto, e que decreto não pode estabelecer diretamente multa, esse tipo de sanções. Eu imagino que seja por isso que está complementando. É isso que eu ia perguntar. Tem certas coisas que não podem ser via decreto, né? Não sei se é uma delas. Eu fiquei um pouco na dúvida ali quando eu li. Bom, estamos em debate aí, gente, mas alguém... O legal do conselho é isso, conversar para a gente chegar em algum denominador comum aí. Toda vez que se fala em valores, cobranças, etc., principalmente na área nossa de urbanismo, isso seria lei, né? Posso errar. Vou dar o Ronaldo, o Eduardo aí para... O artigo 18, ele fala se uma das penalidades é a perda de 100% da caução prestada. Então, a caução vai servir para pagar. Não, beleza, mas isso para serviço novo, mas e os serviços antigos? Não, mas é para serviço antigo também. Uma caução da... A caução é para garantir que o município vá lá depois e faça. Mas isso, a caução não substitui a multa. Eu quero multar quando não fez. Eu acho que essa que é a diferença. Uma coisa é eu pegar aquela caução que foi dada em garantia para poder executar. E outra coisa é falar, bom, então, mas eu vou te multar. A recomposição ao estado original da via pública é para voltar como ela era. Ele tem que arrumar igualzinho. Não, mas qual né? é a penalidade se ele não fizer? Só perder a caução, ele não leva uma multa. Essa outra lei que nós estamos conversando agora está colocando multa. Essa que é a diferença que eu entendi. Porque uma coisa é eu pegar a caução para refazer o que não foi feito. Outra coisa é eu fazer o que não foi feito, eu, poder público, né? Fazer o que não foi feito, mas multar aquele que não cumpriu. Acho que é essa a diferença. A caução garante a execução e a multa é a penalidade. Não, mas se ele for multado, ele vai fazer de novo, será? Tem a caução. Não, ele vai tomar multa e não faz nada. Ele pega a caução e executa. Mas ele levou a multa, já que ele não cumpriu aquilo que estava estabelecido, né? Então, mas aí a prefeitura vai fazer com o dinheiro da multa dele. Não, com o dinheiro da caução. Da caução. O dinheiro da caução não é outra lei da multa. A multa é a penalidade. Por não ter cumprido a obrigação. Então, mas no caso dessa multa... E ainda ser multado, são dois valores, a diferença é essa, não é só o valor que, senão fica muito cômodo também, né? O cara só paga a calção e fala, deixa lá, e que passa. Não é a razão essa? E aí multar... Vamos dizer que com todas essas leis... Você vai ter que pagar. Vamos dizer que mesmo com todas essas leis, os consertos são péssimos, né? Péssimos. Paralelepípedo, asfalto, é tudo péssimo. Os tampos daquelas inspeções que tem no meio do asfalto nunca tem a mesma altura que o asfalto. É tudo péssimo. Então, vamos fazer lei, vamos, e está sempre péssimo. Esse é o problema, eu acho. Com lei, sem lei é ruim, com lei pode ser menos pior, né? Mas sabe quantos fiscais tem essa secretaria aí? Eu pedi. Ó, eu pedi quantas e quais são as pessoas que fazem a vistoria e parecer técnico pela Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto à recomposição de danos causados nas vias, estradas, em decorrência de execução de obras, intervenções ou serviços neles realizados. Resposta: informamos que no que tange ao alcance da 528/25, estabelece, não vou contar tudo, cadê? Delega a Secretaria Municipal de Infraestrutura para outorgar a permissão de uso, disciplina a execução de obras dela decorrente da autoprovidência. Temos 2 fiscais de campo, engenheiro Sérgio Reis e engenheiro Ramon Barbosa. Sabe quando a gente vai ter o remendo correto? Nunca. Se a gente fazer lei, bota mais gente para tomar conta, entendeu? Aí ele tem mais 17 engenheiros altamente capacitados
mas eles são responsáveis pela fiscalização das obras de infraestrutura executadas com recursos destinados a investimentos. Então, para investigar a rua, são com duas leis. Bom, aí a função do conselho é outra, né? Não é... Não, mas é só para informação, entendeu? Nós nunca vamos ter o remendo correto. Porque não tem gente para fiscalizar. Se você precisa dar multa porque o cara não faz, e ele faz mal feito, fica por isso mesmo, porque não tem quem fiscaliza. Mas é só uma curiosidade isso. Eu que sou curiosa, fico perguntando sem parar. Adoro o Lei de Acesso à Informação. Todo dia eu agradeço a Dilma de ter feito essa lei. E você pode perguntar tudo o que você quiser. Não pode ter dúvida. Aí é outra cobrança que tem que fazer na próxima eleição, né? Eleger pessoas que ponham isso em prática, né? Hoje, o que nos cabe é analisar se é pertinente ou não os nobres vereadores votarem, dar um norte para eles, né? Correto? Zé, deixa eu tentar entender. A gente tem o parecer da Tereza contrário à lei, e ela justificou todos os motivos, e a gente está ponderando aqui que eventualmente a lei possa ser interessante no sentido de que ela vá regulamentar, etc. Não seria o caso de ter um segundo parecer contrário para a gente cruzar um com o outro e tomar uma decisão mais assertiva? Pode ser. Que a lei, no caso, a gente estava analisando a 52 de 2020, né? E o parecer veio citando uma outra lei, aí é que foi a discussão que começou aqui no Conselho, porque uma fala da cessão de uso das áreas públicas subterrâneas, superficiais e aéreas, e por partir da data de 25, né? Então, eu vou passar a fibra ótica. Então, eu posso, hoje, como está tudo praticamente privatizado, está regulamentando como eu posso cobrar e como eu posso regular o uso disso. Então, a pessoa quebra a calçada, tem que passar lá a sua infraestrutura, que são coisas novas, e depois você vai lá e refaz. E tem que ficar com o tempo, e tem lá, prever calção, então... Vou fazer novo, então a obra está orçada lá em R$1 milhão. Então, tem que fazer um depósito de um valor significativo referente à obra para garantir o serviço. Então, esse dinheiro, se não ficar contente do serviço, a prefeitura vai lá e pode pegar esse dinheiro do calção e refazer um monte de obra dela. Entendida a lei. E não tem previsão de multa nessa lei, né, a 528. E a 5220, ela fala de reconstrução de pavimento, uma coisa mais específica, para a questão da reconstituição, está prevendo multa, ó, então se fez o serviço, não foi bem feito, então está prevendo as multas para isso. Mas pegando o teu próprio exemplo, a calção de 6%, é isso, né, que a lei fala? Uma obra de R$1 milhão, o cara deposita R$60 mil, é mais barato do que ele refazer o serviço, ou pagar multa. Exato. Essa lei já está aprovada. Essa lei já está aprovada, que é 528. Então, essa complementação é importantíssima, né? Para a gente, além da calção, a gente ter uma penalidade para o mau serviço. Né? Exato. Esse que é o... É uma lei que complementa a lei anterior, né? Aí a discussão está indo para os fiscais, tem um fiscal suficiente, só trabalha efetivamente. Tudo bem, daí a gente perdeu um pouco o foco, né? Mas assim, me parece que essa segunda lei é importante para regulamentar a primeira, porém a gente tem uma análise da Tereza apenas dando voto contrário por ela não concordar com uma nova lei sobre um tema que já existe em outra legislação. É mais lei. Por um lado tem a questão da burocratização excessiva, né? Muitas vezes é o mesmo assunto e pragmaticamente você não tem uma
uma ação efetiva, né? Porque continua não, fica até difícil de acompanhar tudo pelas leis, né? Porque tanta lei. Sempre pecando. De qualquer forma, eu não sei, eu acho que votar o parecer da Tereza, primeiro a gente tinha que votar se a gente concorda em ter uma segunda lei complementar à primeira, ou não, e depois aí, se tiver a segunda lei, então aí temos que ter um parecer sobre o que está dizendo esse projeto de lei. Isso agora já fez, né? Ponto de vista aí que... porque como ela foi contrária, e eu entendo o posicionamento dela, para que segunda lei, daí acabou nem entrando no mérito, né? Ela focou mais na 528, certo, Tereza? É isso, Tereza. Não, mas segunda lei não vai ter fiscal, que vai ficar tudo a mesma coisa, vai ficar tudo a mesma porcaria. Tudo bem. Eu sou um pouco otimista, né? Acreditando que um dia a gente vai ter fiscal suficiente para... Sim, mas não é agora, né? Por enquanto tem 2. A cidade tem que tamanho a cidade? Quantos quilômetros quadrados? Tem mais assessorista de elevador do que fiscal, né, Tereza? Não, é um absurdo, sabe? É um absurdo. O que eu entendo hoje, fiscalização funciona por denúncia, né? Tem pouca gente numa cidade muito grande. A gente forma um monte de fiscal da cidade aí para tomar conta, fazer uma zeladoria e ficar reclamando na prefeitura, quebraram a calçada no Rico Zero, vai lá, tal empresa. Tinha, viu, Musete? Tinha um aplicativo de celular muito bacana que chamava Colab, e você cidadão, fazia denúncias com fotos georreferenciadas e tal. Uma pena que isso não seguiu em frente, porque era muito bom. Tirou, né? Eu cheguei a usar e funcionava direitinho, cara. O pessoal tava vendo, eu tive que responder o MP essa semana, uma demanda lá que veio de conselho e tal, que falava que a CMDU, essas coisas, né? Por conta do Conselho de Mobilidade Urbana lá. E aparece lá pra gente que a gente pode propor algumas coisas, né? Dentro do Estatuto do CMDU. A gente pode pedir para voltar esse collab aí. Era bem legal, só que eu acho que era de uma empresa privada, né? A IMA está aí para isso, né? Pois é. Deve estar. É uma coisa fácil. Aqui na faculdade o molecada faz isso com o pé nas costas. Eu sei, mas né, poder público é um pouco diferente. Precisa fazer licitação. Não, a gente pode... Porque eu estava vendo lá que o Estatuto pode propor algumas coisas até. Conselheiros. Não, essa é uma proposta legal para você fazer. Mas aí está fugindo do tema, né? Vamos voltar aqui. Mas vamos lá. Mas assim, tendo as duas leis, porque ter lei é bom de um lado, tudo bem, pode ser lei, pode ser tinta morta, mas você tem a lei lá, se acontecer alguma coisa, tem a lei aqui, você tem por onde punir, né? Eu concordo com a Marga, né? Você tem por onde vai lá e fazer a penalidade, não só usar a calção, que é o calção é um valor baixo. Sim. E aí, vamos